Que bom que você tá aí. Eu tava doida para te contar uma novidade. Sim, gente, chegou outubro. Um mês que tem muitas festas, porque, gente, vamos combinar? Como tem gente que faz aniversário em outubro. E também tem o Halloween. E aí, sabe o que acontece? Esses aniversariantes adoram fazer festa temática de Halloween. E a Estilotex, essa grande parceira, me mandou a coleção nova de Halloween deles desse ano, que é lançamento, e está maravilhosa. Me convidou para apresentar a coleção nova para vocês, esses tecidos que estão com uma estampa incrível, com cores lindas, super divertidos, super versáteis. E eu fiquei tão encantada que eu não fiz só uma peça, não. Eu fiz duas, isso mesmo, duas peças. Olha só que coisinha mais chuchuca, gente. Uma cestinha em formato de abóbora com pregas. Ela é linda, ela é ampla, dá pra você aí decorar a sua casa, né, na decoração aí do Halloween, ou nas festas, né, se você tiver aí também alguém que vai fazer uma festa de aniversário, uma festa de Halloween, dá para colocar aí os quitutes da festa. E eu também fiz, olha só, uma lembrancinha com o tema de Halloween, uma lembrancinha de aniversário. Só que esta lembrancinha aqui, eu vou ensinar vocês lá no Instagram. Então, ó, me segue lá no Instagram para você ver o passo a passo dessa lembrancinha. E hoje aqui no canal nós vamos fazer essa cesta que está um luxo, muito linda, muito fofa. Já gostou? Gostou da novidade? Então já deixa um joinha para mim. Por favor, se inscreve nesse canal que você me ajuda a continuar trazendo conteúdo, trazendo novidades para vocês como essa de hoje, tá bom? Vamos pro passo a passo? Então, pessoal, esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer essa cesta de abóbora de pregas, coisa mais linda, né? Então, vamos lá, olha, eu preferi, de todos esses tecidos maravilhosos que vocês viram aí da Estilotex, eu preferi trabalhar com o tecido de faixas, tá? E notem que ele acompanha duas mini faixinhas, ó, de teia de aranha, que é a coisa mais linda, não dá para desperdiçar isso daqui, né? Então, pra gente fazer as pregas, a gente vai trabalhar com retângulos, tá? Eu escolhi a faixa para o tecido principal e o tecido de poá no laranja para o tecido 2, tá? Vamos chamar de tecido 1, tecido 2, a parte das pregas da nossa abóbora, ok? Então, olha, para o tecido 1, nós vamos precisar de 8 retângulos de 7 centímetros pelo tamanho da faixa, que no nosso caso aqui é 13,5, tá? Para o tecido 2, nós vamos precisar de mais 8 retângulos de 6, tá? É 1 centímetro menor do que esse, por 13,5. E também, para dar uma estruturação para essa faixinha aqui, nós vamos precisar de 8 pedacinhos, ó, pedacinhos, gente, de manta R1 ou R2 que você tem aí, tá? De 5 por 13,5. Aproveitem aqueles retalhos que eu sempre falo para vocês usarem, tá? Não jogue os retalhos fora, porque olha só como eles são úteis na nossa vida, tá? Aqui, olha, eu escolhi esse tecido para ser o forro da nossa cesta, então ele tem 60 com sobra, tá? Eu digo com sobra porque dependendo da margem de costura que você vai usar, depende de alguns fatores da costura, pode ser que a gente tenha que refilar esse tecido. Então, 60, corte com 60 que dá tranquilamente por 13,5, tá? Para ser o forro. Aqui, ó, pra gente fazer o fundo da nossa abóbora, 2 pedacinhos de 15 por 15, tá? Um deles a gente vai estruturar com manta e TNT 120, tá bom? E aqui, olha, eu cortei as faixinhas desse tecido pra gente fazer o viés, que vai dar todo um charme aí na nossa cesta. E também para a alça, eu vou usar uma alça pronta aqui, ó, de poliéster,
e um pedacinho do tecido 2 pra gente fazer um charminho aqui nessa alça, tá? Agora, a gente vai começar a confecção. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é com o nosso tecido 1, né? A gente vai acoplar nele uma estrutura, tá? Para ele ficar mais firminho, que a nossa cestinha fique mais em pezinha, né? Mais encorpadinha. Então, a gente vai pegar as tirinhas de manta e vai colocar bem no meio aqui, ó. E vai passar o ferro para que elas fiquem fixas aqui. Vamos fazer isso com as 8 partes, ok? Bom, agora que já fixamos, né, nossa mantinha aqui no tecido 1, nós vamos anexar o tecido 2 ao tecido 1. Como faremos isso, ó? Pego o tecido 1 com a manta, pego o tecido 2, direito com direito, ó. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, de um pezinho de máquina de meio centímetro, tá? E a gente vai fazer isso com todas as partes. Vou lá na máquina, passar essa costura, já trago aqui para mostrar para vocês. Todo mundo costurado, vai ficar dessa maneira assim, tá? Tecido 1, tecido 2. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai unir um ao outro. De que maneira? Olha, veja, notem sempre, o meu tecido tem direção, tá? O desenho tem direção. Se o seu não tiver, você não precisa se preocupar com isso. Mas se tiver, tem que se preocupar sempre, tá? Aí, a gente vem com o tecido 2 e coloca aqui direito com direito, também passa costurinha e vai fazendo isso até ele ficar uma grande faixa, ó, ele vai ficando dessa maneira aqui, tá? Tecido 1, tecido 2, tecido 1, tecido 2, até ficar uma faixa grande, tá bom? Vou lá na máquina terminar de costurar, já mostro aqui pra vocês. Então, olha só, ficou assim, uma grande faixa intercalada, né? E agora, o que a gente vai fazer? Antes de unirmos as pontas, tá? A gente vai, pelo lado do avesso, olha, eu tombei as costuras todas para dentro do tecido laranja, tá? Para facilitar nesse momento aqui que nós vamos ter que fazer as preguinhas. Como é que nós vamos fazer as preguinhas? A gente pega, ó, essa parte leva até o meio, imagina aqui o meio, tá? Eu não vou marcar, porque de olho mesmo a gente consegue fazer. Se você preferir marcar, ok, pode marcar aí. Ó, traz, ó, essa lateral pro meio e a outra lateral dobrada pro meio. Ela vai ficar assim, ó, uma preguinha macho, tá? Literalmente uma prega macho aqui. E a gente prende. Prende aqui. Prende aqui. E vamos fazer isso com todas as partinhas, tá? Vamos fazendo com todas as partinhas e depois nós vamos à máquina passar uma costura de segurança bem na ponta aqui, ó, só pra fixar essas pregas, para elas ficarem todas no lugarzinho, tá? Vou convidar vocês para ir até a máquina comigo agora, para vocês verem esse processo. Olha lá, feitas todas as preguinhas macho, tá? Eu prendi aqui com alfinetes, ó, vocês estão vendo, porque a manta tá só presa com o ferro, e aí no manusear ela pode soltar, tá? Mas a partir dessa costura que a gente vai fazer agora, ela já fica bem presinha. Então, aqui, ó, pela parte de trás a gente vê todas as preguinhas, e agora a gente vai passar uma costura aqui e a outra aqui pra segurar todo mundo, tá? Vamos lá. Não. Costurinha de segurança, tá, gente? Bem na pontinha. Ó, conforme vai costurando, vai tirando.
Olha só, vai ficar todo mundo preso aqui, tá? E a gente repete isso com o outro lado. Costuradinho, olha lá como ficou lindão, ó. Todas as preguinhas pra dentro e as pontas, né, sobrando, porque a gente vai fechar ela agora. Mas antes, a gente vai anexar a nossa faixa. Olha lá, tá vendo como ficou um pouquinho maior, olha, a minha faixa, ó. Se eu colocar ela aqui, ela vai sobrar um tantinho. Então, eu vou refilar esse pedacinho para ela ficar exatamente do tamanho da minha faixa que eu acabei de costurar, tá? E a gente vai colocar, ó, a faixa, ó, o avesso para cima e esse avesso aqui. Então, avesso com avesso, tá? Porque nós vamos fazer o fechamento em viés. Então, não precisamos fazer costura luva aqui nesse caso. Vou colocar alguns alfinetes para segurar no lugar. Tanto aqui quanto aqui em cima. E aí, gente, a gente vai costurar as duas partes separadas para que a costura fique embutida, a gente não precise fazer nenhum arremate depois nessa parte. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou unir direito com direito da parte de fora e passar uma costura aqui, ó, tá? Vou passar uma costura aqui, de pezinho de máquina, tá? E eu vou unir direito com direito do meu forro. Então, ó, de repente, eu posso dobrar aqui para ele alcançar lá a outra ponta. E eu passar essa costura aqui também. Então, nós vamos costurar aqui, ó, o forro, pezinho de máquina, e essa parte de fora aqui, ó, tá? Pezinho de máquina. Vou lá fazer, já trago para vocês verem. Olha lá, costuramos então o forro e a parte de fora, né? A parte principal. E agora a gente vai virar todo mundo junto. Olha lá. Cuidado com os alfinetes que a gente colocou. Tá? Deixa eu virar pro direito. Aqui, minha gente, vai ficar assim, olha só. Tá? E aqui tá faltando uma preguinha, certo? O que que nós vamos fazer, ó? O forrinho já tá aqui, tá? Então, nós vamos fazer essa preguinha junto com o forro, tá bom? Ó. Vira e vira juntinho com o forro, tá? Pode usar o ferro nesse momento para te ajudar a vincar, ó. Deixa eu mostrar aí de pertinho para vocês, ó. Vamos fazer a preguinha aqui, junto com o forro. Põe um alfinete de um lado, põe o alfinete do outro lado, põe o alfinete embaixo, segura bem para ficar bem bonitinho, ó. Ó, tá dando pra ver, né? Aqui, ó, a gente faz a preguinha com o forro junto, tá bom? Aqui também, ó. Pra poder todo mundo receber a sua prega. Essas partes que ficaram de manta, sobrando aqui, a gente vai refilar depois, tá? Não se preocupe com isso. Só se preocupe em prender esse forro nessa última preguinha aqui, ó. Tá bom? Então, passo uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, só pra prender isso daqui. Aí, minha gente, a gente vai colocar o viés aqui, tá? E pega o viezinho, que é aquele viés que eu separei da faixa do tecido. Se você não tiver esse tecido, se você não for fazer o viés aqui, ele tem 3 centímetros, tá? De largura. E aí, é só colocar assim e prender a toda a volta, ó. Refilo o que sobrou, tanto aqui na parte, nas duas laterais, tá?
Então, vamos colocar o viezinho nas duas extremidades aqui do nosso trabalho. Colocamos o viés. Agora, a gente vai fazer o fundo da peça, tá? Para isso, a gente vai precisar de um molde redondo de 15 centímetros de diâmetro. Se você não sabe fazer moldes redondos, eu tenho um vídeo no Instagram que ensina a fazer qualquer tamanho de molde redondo. Corre lá dar uma olhadinha, tá? E aí, a gente vai pegar esse molde e vai riscar ele uma vez no TNT 120, na manta e nos dois tecidos, de fora e de forro, tá? E aí, ó, já ficou o sanduíche prontinho aqui, ó. Tecido de forro, tecido de fora, a manta e o TNT aqui dentro. Agora, ó, nós vamos fixar a nossa base, né? Nosso fundo da cestinha aqui, ó. Eu já virei o viés e já prendi ele aqui, tá? Então, o nosso viés de baixo já tá presinho aqui. A gente vai colocar aqui a nossa base, ó. Vamos prendendo também toda ela em volta. Ó, prende uma ponta, prende a outra ponta. E distribuindo aqui em toda a volta. Pra ficar bem presinha, bem bonitinha, bem redondinha, né? Isso que a gente quer da nossa abóbora. Ok? Vamos ajeitando, ajeita direitinho, distribui igualmente. Pra ela ficar bem bonitinha. Não ficar tortinha, tá? Feito isso, gente, é só passar uma costurinha em toda a volta e fechar o nosso viés, tá? Ó, distribuir melhorzinho aqui. Também. E aí, a gente vai pra máquina e fecha toda a volta e sobe esse viés que já tá presinho, ó, a gente passa uma costura em toda a volta. Eu gosto de fazer assim, ó, pra colocar na máquina, fica mais fácil pra costurar em volta aqui. E aí, a gente já vira esse viés que tá presinho pra lá e já rebate ele aqui. Esse viés redondo, quem tem dificuldade, quiser fazer à mão, eu amo fazer fechamento de viés à mão, acho que fica lindo. Então, quem tiver dificuldade de fazer a costura redonda do viés aqui, até porque essa faixa não é enviesada, né? Então, você pode dar pontinhos à mão aqui embaixo pra finalizar essa peça. Vou fazer isso, já trago aqui pra gente colocar a nossa alça, ok? Olha a nossa abóbora prontinha, gente! Que legal que ficou! Ó, já costurei aqui, eu costurei a mão mesmo, tá? Agora, falta só colocar a nossa alça, que eu ensinei a fazer essa alça assim, ó, encapadinha onde? Lá no Instagram. Se você não sabe fazer, quer aprender a fazer, corre lá no Instagram, gente. Não perde o Instagram da Teacher, que vocês estão perdendo muita coisa, hein? Olha lá, 25 centímetros de alça, todas as medidas vão ficar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Todas, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui. Ó, vamos colocar meio com meio, né, pra ela não ficar diferente. Ó, só vamos passar uma costurinha aqui, vai e vem, e olha só. Eu tenho esses botõezinhos aqui de madeira de abóbora, que chuchu que eles são. Então, não vou perder essa oportunidade de colocar aqui, né? Vou lá fazer isso e a nossa peça estará finalizada. E aí, agora eu quero saber de vocês, gostaram? Gostaram da peça? Gostaram da aula? E aí, o que vocês acharam? Me conta aí nos comentários, por favor, deixa eu saber o que vocês estão achando dessas minhas aulas, dessa peça. Essas estampas estão um escândalo de lindas, né, gente? E se você quiser saber onde encontrar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Estilotex para você consultar, onde tem aí pertinho de você, tá bom? Um beijão no seu coração,
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Halloween!